dia a todos. Bem-vinda a graça do nosso Senhor Jesus. Venha mais uma vez inundar os nossos corações. Amém. Abram suas Bíblias comigo aqui em 2 Coríntios, segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4. Vamos ler o versículo 7. Diz assim: mas temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós mesmos. Vamos orar. Pai, no nome do teu eterno Filho Jesus, mais uma vez nós estamos aqui debaixo da tua voz. Que teu Espírito tenha a liberdade de trabalhar a tua palavra em cada um de nós. Que teu Espírito Santo venha passear entre nós, ministrando a cada vida o depósito do Senhor. Nos ensine a ser fiéis naquilo que o Senhor vai derramar sobre nós. Nos ensine a corresponder àquilo que o Senhor está falando a cada um de nós. Pai, nos guarda o nosso coração. Guarda-nos para que não venhamos nos distrair neste momento, Senhor. Volta a nossa atenção para a tua palavra. Tenha caminho em nós nesta manhã. No nome do teu Filho Jesus, encontre lugar para que a tua palavra venha trabalhar tua vontade, venha trabalhar tua mente, venha trabalhar teu plano, venha trabalhar teu propósito. Senhor, este não é um reunir qualquer. Nós não estamos participando de um encontro qualquer. Nós estamos neste momento reunidos debaixo do teu grande nome. Estamos aqui congregados pelo teu Espírito Santo. Senhor, nós concordamos que o nosso reunir nesses dias aqui tem sido uma convocação do teu Espírito Santo. Por isso, Pai, venha nesta hora, neste momento, ministrar a cada um de nós. Dispensa-te a nós, porque tu conheces a nossa necessidade. Tu sabes o quanto nós devemos corresponder a este sagrado chamamento. Tu sabes, Senhor, o quanto nós temos negligenciado o teu Espírito Santo. Tu sabes o quanto nós temos entristecido o teu Espírito, chutado. Mas, Senhor, estamos aqui com nossos corações rendidos e arrependidos. Oh, Senhor, derrama, Senhor, mais da tua palavra para que nós sejamos convencidos o quanto nós temos falhado em relação ao teu Espírito. E continue falando a nós, Senhor. Porque o teu falar nos constrange a ti mesmo, Senhor. O teu falar é o teu próprio trabalhar a nós. Confiamos, Senhor, no ministério do teu Espírito nesta hora através da tua palavra. A cada um de nós. No grande e poderoso nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, esse versículo 7 aqui do capítulo 4 de 2 Coríntios é um texto muito conhecido de todos nós. Paulo diz, mas, é uma conjunção adversativa que estabelece um contraste. Então, o que significa que o que ele estava dizendo anteriormente está intimamente ligado com esse texto. Ele não é um texto que nós devemos dar a ele uma particular interpretação. Ele não permite isso. Então diz, mas temos, porém, este tesouro em vasos de barro. A pergunta é, o que é este tesouro? Talvez você já ouviu muitas palavras acerca deste tesouro. Mas vamos hoje, irmãos, pela infinita graça do Senhor, ver de maneira bíblica o que é este tesouro. Porque para você entender
um texto, você precisa examiná-lo segundo o seu contexto. E quando você busca o contexto deste texto, então você tem uma alternativa. É começar lendo este capítulo a partir do versículo 1. E ele inicia assim: por isso, aqui uma preposição que denota um ato. Eu vou resumir isso para você. Se você começar a analisar o versículo 7 a partir desse versículo, então você já tem um grande problema, porque essa frase, por isso, ela não é explicativa, ela ainda carece de mais argumentos. Por isso o quê? Então, por favor, nós não podemos tomar esse versículo. Olha o que diz: por isso temos nós este ministério. Mas qual ministério? Então significa, irmãos, eu concordo com o irmão Erno quando ele disse na quarta-feira, que muitas vezes as divisões desses capítulos, às vezes mais atrapalham do que ajudam. Então não foi Paulo que dividiu essa carta em capítulos. Foi Stephen Newton, um bispo de Cantuária, e também ajudado pelo grande trabalho do cardeal Hugo. Então, em 1227, ele fez esse grandioso trabalho da divisão da Bíblia em capítulos. Mas Paulo não a escreveu assim. E por isso nós temos que prestar atenção nas conjunções, das preposições, porque elas falam muito. Às vezes as grandes verdades cristãs, de forma doutrinária, estão contidas nessas preposições, nessas conjunções, e por aí vai. Então, queridos, para que venhamos tocar de maneira mais clara sobre este ministério do Espírito, aqui nesta carta, e entender este tesouro em vasos de barro, vamos ler o assunto desde o seu início. E sabe onde está o início do assunto do versículo 7 do capítulo 4? No início do capítulo 3. O que significa que para você entender o versículo 7 do capítulo 4 de 2 Coríntios, você tem que ler todo o capítulo 3. Isso tem que ser de forma expositiva mesmo. Porque se você toma este texto de forma temática, você pode criar muitas fantasias acerca desse tesouro em vasos de barro, mas você nunca vai tocar a essência da palavra, daquilo que foi o trabalho do Espírito na revelação na mente de Paulo. Espiritualmente falando, quando nós conseguimos tocar assim, quando nós conseguimos ler a Bíblia assim, nós não apenas tocamos a Bíblia no sentido literário, nós tocamos ela como vida. Nós conseguimos enxergar aquilo que Paulo enxergou quando o Espírito Santo lhe revelou isto. Você imagina a grandeza disso, irmãos? Eu chego a pensar que nós podemos sentir quase que a mesma sensação que Paulo sentiu quando o Espírito Santo lhe revelou isto. Então, no capítulo 3, eu não vou ler todos os detalhes desse capítulo. Eu vou tentar sintetizá-lo de maneira mais objetiva, para que nós venhamos tocar os pontos fundamentais que formam toda a estrutura contextual deste versículo 7 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Eu creio que isso pode te ajudar. Você pode depois fazer isso em casa, lendo com mais detalhes. Mas observe que no versículo 2, Paulo começa assim: vós sois nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Capítulo 3, versículo 2. Então ele diz que nós somos uma carta. Há pouco ele dizia que nós éramos um bom perfume. Aí ele diz: sendo manifesto que sois carta de Cristo, expedida por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então observe que esta parte aqui, ou por que não dizer, este capítulo 13, ele é dividido em algumas seções. Se você pegar o versículo 1 até o versículo 6, você vai ver que ele vai tratar deste assunto, que nós somos a carta de Cristo e o ministério da nova aliança do Espírito que vivifica. Então são os dois assuntos que compreendem os versículos 1 a 6. Que nós somos a carta de Cristo. E depois ele vai falar do ministério da nova aliança do Espírito que vivifica. Esses dois assuntos estão intimamente ligados, porque nós somos esta carta. O que ele quer dizer com isto?
Nós não podemos pegar uma frase como esta e apenas analisá-la superficialmente. Nós temos que ver o aspecto espiritual, porque todo o propósito da revelação ou da palavra de Deus, que é nos dada pelo Espírito Santo em forma de revelação, é que haja a aplicação. E a aplicação aqui é justamente esta, que nós somos uma mensagem, que o mundo está lendo Cristo na nossa vida. Nós não somos, um dia nós éramos um rascunho do inimigo, mas aquele rascunho velho, cheio de mensagens horríveis, o Senhor lavou com o seu sangue. E agora, pelo seu Espírito Santo, Ele está escrevendo a história da cruz, a história de Cristo. O mundo tem que ler Cristo em nossa vida. O seu cônjuge tem que ler Cristo na tua vida. Nossos filhos, eles precisam ver Cristo, ler Cristo em nossa vida. Então é isso que Paulo está dizendo. E depois, mais embaixo, ele vai dizer assim, versículo 7, me perdoe, deixe eu ler o versículo 6, depois nós vamos entrar na outra sessão. Versículo 6, o qual nos capacitou como ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você vai entender que quando ele usa essa expressão letra, ele vai falar da lei. Ele vai falar de Moisés, porque quando é lido Moisés é a mesma coisa. Ele vai falar que esta letra é o ministério da condenação, mas nós não podemos ver isso apenas no aspecto negativo, porque embora a lei, ela teve esse caráter de condenação, mas temos que compreender que o propósito especial da lei foi revelar a nossa completa incapacidade, a nossa total pecaminosidade. Este foi o propósito essencial da lei. Mas neste contexto aqui, Paulo vai usar esse paradoxo de mostrar a lei, a letra, o ministério da letra, o ministério de condenação e o ministério do Espírito. Mas o seu grande enfoque não é apenas fazer esse contraste para diminuir o caráter moral da lei, mas para revelar a glória do ministério do Espírito. Porque alguns dos seus leitores tinham essa dificuldade de compreender o que era o ministério do Espírito. E a ênfase exacerbada no cumprimento rígido da lei. E isso muitas vezes era como um véu no coração deles, que impediu que eles pudessem contemplar aquilo que era mais glorioso. Então, queridos, quando nós pegamos estes pontos, fica fácil você entender por que Paulo ele diz que a letra mata. Ele não está colocando aqui um ponto final na sua interpretação radical da aplicação da lei, mas apenas para contrastar com o glorioso ministério do Espírito. Então, nesta primeira sessão, ele vai mostrar para nós basicamente isto, que nós somos essa carta. Nós somos essa carta de vida. Nós somos esta carta onde Deus é expresso, onde Deus é lido, onde Cristo é visto, por causa daquilo que o Espírito Santo está escrevendo. Então escute, meu irmão e minha irmã, você é uma linda mensagem de Deus que o Espírito Santo está escrevendo para este mundo. Você é uma linda mensagem de Deus que Deus está, pelo seu Espírito, escrevendo para o seu cônjuge, para os seus filhos. Ele chama isto do ministério da nova aliança do Espírito que vivifica. Aí depois nós temos aqui, dos versículos 7 a 11, esse paradoxo do ministério da morte e do ministério do Espírito. Ele persiste. Por que o ministério do Espírito? Porque essa é a sua grande ênfase aqui. Então ele diz, porque o ministério de condenação, versículo 9. Agora observe, foi com glória. Preste atenção nisso. Com muito mais abundará em glória o ministério da justificação. Então o que é o ministério da justificação? É um contraste do ministério da condenação. O ministério da justificação é o ministério do Espírito. Ele diz que este ministério da condenação, que foi o ministério da letra, da lei, neste ministério teve glória. Mas a glória maior, a glória superabundante é o ministério da justificação, que é o ministério do Espírito que vivifica. Aí ele prossegue dizendo isso, porque o que foi glorioso não é glorioso neste respeito,
isto é, com respeito à justificação. Porque a letra, a lei, vocês sabem muito bem, seu caráter essencial foi revelar nossa completa incapacidade, nossa absoluta pecaminosidade. Mas o ministério do Espírito é o ministério da justificação. Ele diz, não é glorioso, versículo 10, neste respeito, em comparação com a glória mais eminente. Porque se o que é passageiro, isto é, aquele ministério da lei, porque o fim da lei é Cristo. Aí diz, teve glória e teve mesmo, nós sabemos disso. Ele vai falar aqui, muito mais glorioso será o que é permanente. É permanente o ministério do Espírito. É incessante, irmãos. Ele veio para fazer uma obra permanente e eterna em nós. Você se lembra em Gênesis capítulo 8, quando Noé toma aquela pomba e solta aquela pomba. Então a Bíblia diz que aquela pomba voou e depois, no final do dia, volta para ele, porque não encontrou lugar onde pousar. Isso fala do ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. Este ministério era sobre, não era em. Depois, passou alguns dias, ele solta a pomba novamente. Ela voou e trouxe para ele um ramo de oliveira. Isso não é Mateus capítulo 3, versículo 16, quando o Espírito Santo veio e pousou sobre o nosso Senhor Jesus? Pela terceira vez, Noé soltou aquela pomba. Ela voou e nunca mais voltou. Isso não é João capítulo 14, versículo 16, quando o Senhor Jesus falou do Espírito Santo? Não é? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Ele veio, nunca mais voltou, porque Ele está aqui fazendo uma obra permanente. Isso não é maravilhoso, irmãos? É muito maravilhoso. Então Paulo está dizendo no versículo 11, muito mais glorioso será o que é permanente. Irmão, será que a gente toca isso com verdade ou apenas com os olhos? Será que nós conseguimos tocar isso com fé? Como aquela mulher que tocou as orlas das vestes do Senhor? Será que nós conseguimos ter aquela mesma fé que Jairo teve, quando foi buscar o Senhor para curar sua filha? Será que nós conseguimos tocar o Senhor, mesmo sabendo depois, como Jairo soube que a sua filha havia morrido? Não importunes mais o mestre, mas ele insistiu crendo. Interessante, irmãos, que o Senhor diz assim para ele, não temas, crê somente. Sabe o que o Senhor disse? Não temas, se você tiver medo, eu não posso prosseguir, mas se você crer, eu vou prosseguir para a sua casa. Não temas, crê somente. Irmãos, como que uma pessoa não vai ser possuída de angústia, dor, temor e muito mais do que possa surgir tendo a notícia, a filha morreu? Como? Irmãos, nós não temos alternativa, nós somos igual ele, igual aquele Jairo. Você tem alternativa? Nós não temos. Nós só temos essa alternativa, crer que o Espírito Santo veio nos habitar eternamente. Então, busque aqui nesta palavra uma âncora para você se segurar. Portanto, se tal esperança, eu já falei para vocês que eu amo essa palavra, porque ela fala de um antigozo. Um antigozo, temos tal esperança, uma antecipação, talvez seja uma melhor tradução dessa palavra esperança. Nós temos uma antecipação, olha como que é a nossa esperança, porque a Bíblia diz, se nossa esperança for como a esperança dos homens deste mundo, nós somos as pessoas mais infelizes. Nossa esperança não é como a esperança deste mundo, porque se fosse, nós éramos os homens e mulheres mais infelizes dessa terra. Então por que nós não somos as pessoas mais infelizes dessa terra? Porque a nossa esperança já é um antigozo, já é uma antecipação de toda a plenitude que ainda iremos desfrutar na era vindoura. Porque eu e você podemos contemplar. O mundo não pode. O mundo, além de não ter esperança, não pode ter contemplação. Aí ele diz, portanto, temos tal esperança, usamos de franqueza, a palavra aqui é ousadia. Ousadia. Essa palavra é tão maravilhosamente usada na Epístola aos Hebreus. Por 3 vezes, o escritor dessa epístola vai usar esta palavra.
mas duas eu faço menção delas. Está no capítulo 4 e a outra no capítulo 10. No capítulo 4 ele fala da nossa ousadia de entrar diante de Deus, diante do trono da graça. Liberdade, total liberdade, confiança. Irmãos, como é possível isso? Sendo quem somos, apesar de nós, Deus nos dá esta ousadia, essa confiança. Você e eu podemos entrar. Não é por causa de nós mesmos, mas é por causa daquele que é o nosso autor, o consumador da nossa fé. A nossa fé não brotou em nós, a nossa fé brotou nele. Ele é o autor da nossa fé. Ele é aquele que foi à nossa frente e abriu o caminho. Ele é o nosso capitão. Então nós temos esta fé nele. Quando foi que esta fé, ela foi magnificada de maneira gloriosa na vida dele? Quando ele foi na cruz, e lá ele entregou o seu espírito ao Pai. Ele confiou toda a sua vida ao Pai, sabendo que somente o Pai poderia ressuscitá-lo. Quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali a fé alcançou o ponto mais alto da sua expressão. E é esta fé que ele derramou sobre os nossos corações. É essa fé que nós temos. Ele é o autor da nossa fé. Olha bem aonde ou da onde procede a fé que você tem. Agarra-te a ela. Agarra-te a esta fé. Porque ela não é produto da sua psique. Não. Ela é um dom que Deus te deu em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Agora tem uma frasezinha aqui. Isto não vem. Essa expressão, isso significa que nem a fé e nem a graça vem de nós. É tudo dom de Deus. Amém? Então, amados, o outro texto está no capítulo 10 de Hebreus, quando ele diz: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Então, quando você busca essas declarações aqui em Hebreus, ousadia para entrar diante do trono da graça, ousadia para entrar no Santo dos Santos, você vê mais uma vez o que ele quer dizer com essa palavra: franqueza, ousadia, intrepidez, confiança absoluta, destemor. Porque o inimigo, ele procura lançar culpa sobre nós, ele procura nos minimizar em nossa trajetória espiritual, mas graças a Deus, o nosso Senhor, ele efetuou uma obra tão gloriosa, lá na cruz do Calvário. Essa obra não teve apenas, através do seu sangue, um efeito objetivo, mas tem também um efeito subjetivo. Quanto ao efeito objetivo, ele nos perdoou eternamente, através da obra que ele realizou pelo seu sangue. Mas também tem um aspecto subjetivo. Lá no livro de Levítico, quando Deus manda Moisés dizer para Eliezer, filho de Arão, efetuar um sacrifício como uma novilha vermelha. É interessante porque o sacerdote não era Eliezer, o sumo sacerdote era Arão. Mas por que Eliezer? Porque Eliezer fala do futuro. E aquela novilha vermelha fala da experiência subjetiva, da obra que o Senhor Jesus, pelo seu sangue, ainda continua realizando nas nossas vidas. Então não é apenas o que ele fez, mas o que ele ainda continua fazendo. Então quando o inimigo lança dardos de culpa sobre você, e diz que você não pode entrar, diz que você não pode ter essa ousadia, diz que você não pode desfrutar do Santo dos Santos, mesmo estando nessa terra, isso é um engano, isso é mentira, isso é falácia. Você pode. Sabe por quê? Ainda nós temos provisão suficiente no sangue de Cristo Jesus para nos libertar de toda culpa. Graças a Deus por isso. Então nós temos ousadia, nós temos liberdade de entrar diante do Senhor. Então, queridos, são tantas riquezas que estão dispostas aqui para nós nesses textos, mas precisamos avançar. Aí ele diz: e não como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto. Agora começa, por favor. Então os versículos 7 a 11, nós temos o ministério da morte, que é o ministério da lei, e o ministério do Espírito. O ministério da lei foi passageiro, mas o ministério do Espírito é o ministério permanente, é o ministério eterno, é o ministério mais glorioso. Então preste atenção nisso. O ministério do Espírito, ele é permanente, ele é mais glorioso. Guarde isso, que nós vamos precisar para entender o versículo 7.
do capítulo 4. Agora começa uma nova sessão. Versículos 12 a 17. Ele vai falar sobre o véu. Quando ele coloca essa questão do véu sobre o rosto de Moisés e também sobre o coração deles, ele vai falar da falta de revelação que eles não tiveram concernente o propósito da lei e não compreender o ministério do Espírito. Então ele diz assim: nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto para que os filhos de Israel não fixassem os olhos. Aí na minha Bíblia aqui, eu estou lendo da Reina Valéria, diz no fim, o sentido aqui, no propósito do que era passageiro. Então eles quando olhavam para Moisés tinha que colocar um véu sobre o seu rosto. E assim, quando eles fixavam os olhos sobre Moisés, eles não puderam ver o propósito daquilo que era passageiro, aquela glória passageira. Mas seus pensamentos se embotaram, ficaram como que ocultos, porque até o dia de hoje, quando se lê a antiga aliança, o mesmo véu fica no coração deles, só desaparece em Cristo. Então agora o que ele está tratando aqui? O assunto do véu, da ignorância espiritual, da falta de visão e de revelação que eles não tiveram quanto à glória de Deus na antiga aliança. Eles não tiveram, eles não compreenderam. Agora, por favor, olha o contraste. Versículo 16, mas, essa é uma partícula adversativa que estabelece um contraste, mas, sempre que alguém se converte, aquele véu da ignorância, aquele véu da falta de visão, de revelação, é tirado. Agora, olha o versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. Isso é uma afirmação. O Senhor é Espírito, Deus é Espírito. Aqui nós temos uma pessoa. E onde está o Espírito do Senhor, essa é a grande ênfase dele, é sobre o Espírito do Senhor. É outra pessoa, o Espírito Santo. Ali a liberdade. Aqui ele está concluindo o assunto dessa sessão dos versículos 12 a 17. O véu, a ignorância, a falta de visão, a falta de revelação que eles não tiveram. E agora, a liberdade. A liberdade por causa do ministério do Espírito. Então, irmãos, que liberdade que nós temos hoje. Não temos nenhum véu sobre os nossos olhos, não temos nenhum véu sobre o nosso coração, porque esse ministério glorioso do Espírito Santo arrancou todo este véu da ignorância. Então nós podemos ver, nós podemos participar, nós podemos desfrutar, porque isso é para nós hoje. Nós temos que ver, nós não temos o direito de sermos ignorantes concernente o ministério do Espírito. Queridos, nós podemos para aqui voltar, para refletir sobre o que ele está falando. Qual é a sua grande ênfase aqui? Sua grande ênfase é sobre o ministério do Espírito. Ele usa o contraste da lei, porque este era o grande problema religioso do seu tempo, daquelas comunidades cristãs, especialmente aquelas constituídas de irmãos que vieram do judaísmo. A dificuldade que eles tinham de avançar, a falta de ousadia que eles tinham na vida espiritual. Na primeira carta, você se lembra como ele trata aqueles irmãos? Ele diz para eles que eles eram crianças, que eles eram imaturos, que eles eram carnais. No capítulo 12 ele diz que eles eram ignorantes concernente os dons espirituais. Então você vê, agora ele volta a escrever para esta comunidade. Ele usa esse contraste porque este era o grande problema, era a grande barreira que eles tinham. Irmãos, nós podemos olhar o nosso próprio contexto, quantas barreiras. O Senhor nos falou ontem à noite sobre o problema da carnalidade. Quantas barreiras a nossa carne constitui que impede a verdadeira liberdade espiritual. As pessoas acham que liberdade espiritual é sair de um sistema denominacional, um sistema organizado, e agora sou livre. Que livre? Que liberdade é essa? Essa pode se tornar uma outra forma de escravidão. Só existe uma liberdade entre nós, e essa liberdade entre nós é a liberdade que o Espírito Santo tem de avançar, de fazer o que Ele quer em mim, em você, em nós e por meio de nós. Isso é liberdade espiritual. Não é a minha liberdade, sou livre, agora reúno como quero, faço o que quero. Isso não é liberdade, isso é outra forma terrível e perversa de escravidão espiritual. O único ser livre no universo é Deus, é o seu Espírito. O Espírito Santo é livre, somente Ele é livre. Ele é um vento que sopra onde quer, do jeito que quer,
como Ele quer. Ele é livre. Irmãos, e Ele precisa encontrar em nós o lugar da liberdade dEle aqui nesta manhã. Aqui nesses dias. Então, nós estamos começando já a compreender aquele tesouro em vasos de barro. Então, ele vai seguir aqui, versículo 18, fazendo uma conclusão impressionante. Uma conclusão que assombra o nosso coração. E diz: de todos nós, com o rosto descoberto. Porque agora não tem mais o véu da ignorância. Não tem o véu da religiosidade. Nós não temos mais este véu das trevas espirituais, impedindo que nós vejamos a verdadeira luz. E todos nós com o rosto descoberto. Agora observe, esse texto, ele precisa ser lido várias vezes para que nós entendamos a sua profundidade, o seu verdadeiro valor e significado. E todos nós com o rosto descoberto, como que? Olhando para um espelho, a glória do Senhor. Então vê se você consegue ver o quadro. Então não tem mais aquele véu. Porque em Cristo o véu é tirado. Então nós estamos olhando para um espelho. Quando você olha para um espelho, o que que você vê? Você vê sua própria face, não é? Quando você olha para um espelho, o que que você vai ver? Sua própria face. Todos nós passamos por um espelho hoje de manhã. Então essa é uma analogia muito simples. Mas Paulo está dizendo que quando nós olhamos para um espelho, sabe o que que nós estamos vendo? A glória do Senhor. Mas o que que ele quer dizer com isso? A glória do Senhor no espelho. Ele diz: todos nós, como que olhando para um espelho, vemos a glória do Senhor. E à medida que nós olhamos para o espelho e vemos a glória do Senhor, nós temos que ter essa convicção que estamos sendo transformados de glória em glória. Aqui tem duas preposições que a gente não pode jogá-las fora. Essa preposição de, essa preposição em. A primeira preposição, ela denota o canal aonde o ato inicia. E a outra, aonde ele conclui. Então, primeiro, a primeira preposição, aqui, apo, mostra da onde algo começa. De glória, começa na glória. E termina em glória. Eis, em glória. Então, queridos, aqui nós temos nessas duas preposições a descrição de toda a eternidade. Nós sabemos que o tempo é a menor partícula da eternidade. O tempo é a menor partícula da eternidade. A eternidade está aqui, o tempo está aqui, como a menor partícula dela. Dessas duas preposições, elas estão em dois extremos. Então, como você vê isto? Como que você vai ver isso? Nós estamos olhando no espelho, contemplando a glória do Senhor. Que glória que é essa? Agora a gente vai ver que glória que é esta. É muito maior do que eu e você possamos imaginar. Paulo está dizendo que nós estamos olhando para esta glória. Estamos sendo transformados de glória em glória. Aqui entra dois textos para nos ajudar a entender. O primeiro é Efésios, capítulo 1, versículo 4. Quando Paulo diz: assim como nos escolheu em Cristo. Quando? Olha, de glória. Antes da fundação do mundo. Não havia tempo. Não havia tempo. Nesse tempo que nós podemos assim dizer, se é que pode se dizer tempo na eternidade ou dentro da eternidade, mas naquela eternidade, naquele conselho de glória, um dia Deus desejou ter muitos filhos conformados à imagem do seu filho. Como que isso surgiu, irmãos? Como foi possível isso? Porque houve um princípio, se é que se pode dizer que teve esse princípio, mas a Bíblia diz, no princípio era o verbo. Então vamos tomar a Bíblia. Houve um tempo dentro dessa eternidade, um momento dentro dessa eternidade. Irmãos, a única coisa que a gente pode usar é a própria poesia que o Espírito Santo dispõe na sua palavra para nos levar à reflexão, à meditação e à contemplação. Efésios 2:10, Paulo diz assim: somos feituras dele. Essa palavra feitura descreve um poema. Então nós somos um poema. Então quando você pega essa palavra, joga dentro desse versículo 4, de Efésios capítulo 1, que está dentro dessa primeira preposição aqui, do versículo 18, de 2 Coríntios capítulo 3,
Então você começa a contemplar assim, que naquele momento, naquela pericorese, naquela dança eterna de glória, entre as benditas pessoas da triunidade divina, você pode imaginar tudo isso? Então você começa a perceber que naquele momento de glória, onde cada pessoa tributava seu amor, seus afetos um para o outro, a ideia que se tem é que neste momento gracioso, de beleza, de encanto, onde não havia nada, não havia ninguém, só havia Deus. Deus, na beleza do seu amor para com seu Filho, na comunhão do seu Espírito. Só havia essas três pessoas, não havia nada criado, não havia nada. Mas um dia Deus, contemplando aquele Filho, porque Deus nunca precisou de nada, irmãos. Nada, Ele sempre foi um Deus completo e perfeito e cheio em si mesmo. Nada neste mundo, nada que aconteceu neste tempo ou neste mundo pôde aumentar a sua glória. Ele sempre foi um Deus cheio de glória. Sempre um Deus cheio e perfeito em si mesmo. Mas um dia Ele desejou ter muitos filhos iguais àquele filho do seu amor. Aquele filho que sempre foi o seu encanto. Aquele filho que sempre encheu todo o ser deste Pai de amor. Então imagine, irmãos, foi aí que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Isso não é maravilhoso? É. Mas em glória, Ele vai terminar. Diz que nós somos transformados de glória em glória. Então a outra preposição diz que Ele vai terminar. Isso não é Filipenses 1,6, aquele que começou em vós a boa obra, Ele vai terminar, Ele vai concluir até o dia de Cristo. Ele não vai deixar a obra inacabada. Ele não vai deixar você aí de qualquer jeito. Ele está trabalhando, Ele está operando, Ele está fazendo algo. E quem está fazendo, irmãos? Quem é esta pessoa? É Ele. O Espírito Santo. Este é o seu ministério. O ministério dele é nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Estão vendo? Aí ele diz... E todos nós, com o rosto descoberto, agora nós temos visão espiritual sobre isso. Isso não está oculto. Isso é algo patente a todos nós. Estamos olhando em um espelho a glória do Senhor. Eu sei que quando você olha para você, você deve ver, meu Deus, como é possível me amar assim? Senhor, como é possível? Sendo quem eu sou, como é possível? Você olha no espelho, sabe o que o inimigo quer que você veja? As suas mazelas. As rugas do pecado, toda a sujeira, toda a imundícia que a nossa carne ama. Isso traz um desespero tão grande. Irmãos e irmãs, não se desespere. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito glorioso e final, e Ele vai concluir. E a pessoa que Ele enviou é o seu Espírito, aquele que é Deus com Deus. Aquele que é fiel. Aquele fiel conselheiro, fiel consolador, o fiel paracleto. Ele não falha, Ele não falha, Ele não falhará. Então escute isso, Ele não falhará. Isso não traz um senso de segurança, isso não traz um senso de alegria, traz. Ele não falhará, Ele começou e Ele vai terminar. Um dia Cristo poderá apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem ruga e sem mácula, conformada a Ele mesmo. Ele vai dizer, esta é, afinal, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, porque o Espírito trabalhou o meu caráter nela. Então, queridos, ele diz, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pela ação do Espírito do Senhor. Então termina o capítulo 3 aqui, para nós, né? Porque para Paulo não, para Paulo segue. Aí diz assim, por isso, agora você entendeu por isso aí? Por isso o quê? O que significa por isso? Isto é, porque nós temos este glorioso ministério do Espírito Santo, que está nos transformando de glória em glória. Ele começou e Ele não vai terminar, Ele vai concluir, até que Cristo seja formado em nós. Estão vendo isso?
Ele diz, por isso, tendo-nos este ministério. Qual o ministério que nós temos, irmãos? Ministério de pregar? O texto aqui dá base para isso. Ministério de ensino? Alguém aqui tem uma alternativa para explicar esse ministério? À luz da Bíblia, não. Se você for explicar à luz da Bíblia, só tem uma alternativa. O único ministério que nós temos está aqui no versículo 8 do capítulo 3. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, qual é o ministério que nós temos? É o ministério de maior glória. Irmãos, eu vou repetir isso para vocês. Sabe qual é o ministério que você tem ao teu favor? É o ministério do Paracleto. E qual é o ministério do Paracleto? Ele não é o ajudador, não é o conselheiro, não é o amigo fiel, não é o protetor, não é aquele que te segura quando você quer cair, não é aquele que te sustenta quando você não suporta mais, não é? Quando você não tem alternativa, ele te conduz. Quando você vê todas as portas fechadas, ele abre um caminho. Este é o Paracleto. Aí olha o que Paulo diz, como não será de maior glória? Irmãos, é de maior glória o ministério que eu e você temos. Tendo este ministério, ministério de quem? O ministério dele, do Espírito Santo. Porque não existe glória maior do que sermos conformados à imagem de Cristo Jesus. Quando Paulo está concluindo aquela maravilhosa sessão do capítulo 8 da Epístola aos Romanos, no versículo 29, diz, porquanto os que de antemão conheceu, de glória, também os predestinou para serem conformados à imagem de Cristo Jesus, em glória. Está vendo as duas preposições nesse versículo 29, do capítulo 8 da Epístola aos Romanos? Porquanto, é uma cláusula conclusiva, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem de Cristo Jesus. Irmãos, se você segue lendo esse capítulo 8, você vai ver que chega um momento que na língua portuguesa a gente não observa bem, mas no original, Paulo diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Essa frase. A sensação que o texto traz para nós, no seu original, é como se Paulo estivesse sem fôlego. É como se ele estivesse tomado de assombro. Irmãos, a gente ouve isso, não fica assombrado. Mas ele ficou assombrado, irmãos. Ele disse que diremos, pois, à vista dessas coisas. Se ele não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas. Existe glória maior, irmãs, do que sermos conformados à imagem de Cristo? Existe glória maior? Existe alguma coisa lá no céu que você possa pensar, meu Deus, daquilo que é minha herança, isso aqui é incrível? Não. Qualquer parte da herança que tenhamos na era vindoura, nada se comparará ao fato de que um dia nós seremos conformados pela ação do Espírito Santo à imagem de Cristo Jesus. Aleluias. Lembra que lá no capítulo 1, versículo 26 do livro de Gênesis, diz que Deus, ele diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha aqui a triunidade divina. Versículo 27. Criou, pois, Deus o homem a sua, aqui é singular, porque é uma pessoa, sua imagem. Então, quem é a imagem de Deus? O versículo 4, desse capítulo 4, de 2 Coríntios, vai dizer para nós que a imagem de Deus é Cristo. Versículo 15 de Colossenses, capítulo 1, diz que ele, o Senhor Jesus, é a imagem do Deus invisível. O versículo 3 de Hebreus, capítulo 1, diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então isso é pouco para você? Será que a gente não fica assombrado com isso? Pensar que o Senhor Jesus, ele é a imagem de Deus. E é nesta imagem que nós estamos sendo conformados pela ação do Espírito do Senhor. Isso não assombra o nosso coração, irmãos? Que pessoa é esta que nós temos negligenciado, irmãos? Temos às vezes insultado, temos às vezes entristecido. Como nós precisamos dele nesta hora, irmãos? Como nós precisamos. Então ele diz, por isso, tendo-nos este ministério, segundo a misericórdia que temos recebido, não vamos esmorecer, não vamos abaixar nossas armas, não vamos
ser tomados pelo fracasso, pelo desânimo. Você não tem direito, meu irmão, minha irmã, me escute. Você não tem direito de abaixar suas armas. Eu e você não temos o direito de esmorecer. Eu e você não temos o direito de sermos vencidos, de nos entregar tão facilmente à nossa carne, de nos entregar tão facilmente às compulsões da nossa carne. Nós não temos o direito de deixar que o mundo nos corrompa. Irmãos, abra os seus olhos, peça ao Senhor que derrame colírio nos seus olhos nesta hora, para que você consiga enxergar o que Ele está dizendo aqui, tendo o ministério de glória como temos, fazendo o que Ele está fazendo. Irmãos, o que nessa terra pode ser maior do que isso para nós? O que pode atrair o nosso coração, irmãos, nesta hora? Peço ao Senhor que te ajude a ver isto. Essa palavra, essa frase, não esmorecemos, diz isto. Como esmorecer tendo o que nós temos, irmãos? Como? Então ele vai dizendo isso. Eu vou prosseguindo aqui, para que possa concluir rapidamente. Ele diz, versículo 3, do capítulo 4, mas se o nosso evangelho está encoberto, é entre os que se perdem que está encoberto. Quem são esses que se perdem aqui? Aqui no versículo 2 ele vai dizer, são aqueles, ele diz assim, antes renunciamos aos subterfúgios vergonhosos. Aqueles que se perdem tem a ver com tudo isso. Aqueles que andam com astúcia, sem andar com astúcia. Aqueles que adulteram a palavra. Esses são os que se perdem. É o que ele está dizendo aqui. Aí diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Irmãos, está vendo agora por que ele diz aqui não esmorecer? Porque o Deus desse século, através de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade, toda esta organização do inferno, procura trabalhar de tal forma para nos levar a esmorecer, para nos corromper, para desviar o nosso foco. Então ele está mostrando isso para você e para mim. Agora, olhe aqui, ele diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos aqui? São os que se perdem. Quem são os que se perdem? São esses que andam com astúcia. São esses que estão sendo governados por atos vergonhosos. São esses que têm adulterado a palavra. São esses que não compreenderam verdadeiramente o ministério do Espírito. Compreende? Nós não temos duas alternativas. O Evangelho não é algo opcional, o Evangelho é algo radical. Isso aqui é radical, nós só temos o ministério do Espírito. Então ele vai dizer isto, ele vai mostrar isso. Aí, queridos, eu vou apenas ler até a gente chegar no versículo 7. Aí ele diz, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, você percebe? Ele diz aqui, por favor, versículo 18 do capítulo 3, estamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem. Imagem de quem? Agora você entende aqui o versículo 4? Nós estamos sendo transformados nesta imagem, porque essa imagem está dentro do mesmo contexto. Então, que imagem é essa que nós estamos sendo transformados? Na imagem de Cristo, porque Cristo é a imagem de Deus. Percebe, irmãos? Deus está nos edificando com o elemento vivo da vida do seu Filho. Aí ele diz, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que mandou que das trevas resplandecesse a luz, é o que resplandeceu em nossos corações, para a luz do conhecimento da glória de Deus. Irmãos, qual é a luz do conhecimento da glória de Deus? Olhe bem aqui. Quantas vezes Paulo vai falar dessa glória aqui no capítulo 3? Essa glória, veja bem, a glória do ministério do Espírito, transformados de glória em glória, é a mesma glória. Glória é uma das palavras mais difíceis da Bíblia. Os grandes eruditos sintetizaram uma explicação para essa palavra. Eles dizem, glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Glória é Deus expresso. Isso é glória. Então, quando nós estamos sendo transformados de glória em glória, isso significa que quanto mais o Espírito trabalha em nós, mais a expressão de Deus tem que ser vista em nós. Aí você entende o que ele quer dizer com a carta? Então, quando você lê que nós somos a carta,
Então o que é visto nessa carta? A glória de Deus. Então o que é essa glória de Deus nessa carta? É a própria expressão de Deus. Entende? Irmãos, isso é muito glorioso. Quando nós olhamos para isso, isso impressiona o nosso coração. Esta é a obra do Espírito. Você pensar nisso, irmãos, isso tem que te inquietar. Você imaginar que o Espírito Santo está fazendo isso em nós. Nós temos que ser tomados de assombros nesta manhã. Nós não podemos ouvir isso apenas e pensar, poxa, que mensagem interessante, que leitura interessante, porque até agora a gente só está lendo, a gente não está ainda compartilhando, é apenas lendo a Bíblia. Então você vê, ele diz, é o que resplandeceu em nossos corações para a luz do conhecimento da glória de Deus. Da glória de Deus aonde? Na face de Jesus Cristo. Mas a face de Jesus Cristo, onde brilha a glória de Deus, não é a face a qual nós estamos sendo conformados. Não é, irmãos? Não é nessa mesma face. Sabe qual é a sensação que eu tenho, irmãos? Que quando a gente estiver lá na glória, a gente vai experimentar algo tão glorioso. Mas eu posso sentir um pouco disso hoje, você também pode. Sabe o quê? É que quando Deus lá, onde Ele está, e Ele olha para o seu Filho, sabe qual é a sensação que eu tenho aqui? É que quando Ele olha para Cristo lá, é como se Ele estivesse nos vendo. E quando Ele olha para nós aqui, é como se Ele estivesse vendo Cristo. Você vê. Não é um ministério qualquer, por isso que ele diz, é um ministério de maior glória. Aí diz, porém, temos este tesouro. Agora você sabe qual é o tesouro? O tesouro é o ministério do Espírito. O conteúdo desse tesouro é a nossa transformação à imagem de Cristo Jesus. Porque ele diz, temos. Esse temos não é o que ele diz aqui, no versículo 1. Temos este ministério, temos este ministério. Ter este ministério e ter esse tesouro é a mesma coisa. Então o tesouro é o ministério do Espírito. Este é o grande tesouro. E sabe aonde Deus colocou esse grande tesouro? Ele colocou no lugar mais frágil do universo. Colocou em mim e em você. Você faria isso? Se você tivesse uma grande pedra de diamante, valendo bilhões, aí você ia pegar o banco mais seguro da Suíça, ia colocar lá. Você ia guardar no lugar mais seguro, mas Deus colocou num lugar tão frágil. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele confia no ministério do seu Espírito. Ele sabe que nós somos frágeis, que nós somos incapazes, mas Ele sabe o quanto esse Espírito é capaz, quanto Ele é fiel. Ele não vai mudar 1 milímetro daquilo que Deus lhe confiou. Oh, queridos, é isto. Este é o ministério do Espírito Santo. Este é o grande segredo do tesouro em vasos de barro. Eu sei que tenho que terminar porque o tempo já chegou no seu final mesmo. Mas apenas hoje, lendo esses textos, irmãos, peço ao Senhor que lance luz no nosso coração, para que possamos refletir sobre tudo isso, sobre toda esta gloriosa obra do Espírito Santo, sobre essa santa pessoa, sobre tudo aquilo que Ele é, tudo que Ele está fazendo. Não perca isso de vista, não perca. Irmãos, eu chego a pensar que nós aqui estamos vivendo um dos momentos mais importantes da nossa caminhada. O que nós temos visto nesses últimos tempos, Senhor, agir. E como Ele tem despertado o seu povo para estar aos seus pés acerca deste assunto. A maneira como os irmãos têm recebido esta palavra. A maneira como Ele tem falado através dos outros irmãos. Nós não podemos chegar à conclusão que estamos participando apenas de um evento. Mas é que Deus está usando esses dias para escrever uma parte da história da sua igreja. Então, irmãos, vamos, debaixo do seu temor, aos seus pés, considerar isso. Que o Senhor vos abençoe. Que essa palavra seja vida em você. Vamos orar.
Pai, no nome de Jesus, a Ti toda honra, toda glória, a Ti todo louvor. Há momentos, Senhor, que nos falta palavras para Te agradecer, por contemplar aqui mesmo, na Tua palavra escrita, essas verdades tão gloriosas acerca do ministério do Teu Espírito. Ministério que outrora nós desconhecíamos, ignorávamos. Por isso nós o temos entristecido, Senhor. Nós, por nossas ações, o havíamos apagado. Senhor, quão bom Tu és, quão paciente Tu és. E agora Tu vens a nós, como aquele pai do filho pródigo, que nunca desistiu de esperar o retorno do seu filho. Porque Tu sempre confiasses no Teu amor. Porque o Teu amor nos constrange, o Teu amor não nos deixa nenhuma outra alternativa que não seja o Senhor mesmo. E agora nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz, essa voz que nos constrange, essa voz que nos atrai a Ti. Vê o Teu amor, vê o ministério do Teu Espírito. Senhor, nos perdoe por tê-lo negligenciado. Nos perdoe por tê-lo apagado. Nos perdoe por tê-lo tratado como uma pessoa inferior na triunidade divina. Nos perdoe porque nós não fomos capazes de discernir a glória do Seu ministério. E vemos que toda a glória do Seu ministério é em nosso favor. Somos nós que ganhamos, somos nós que lucramos, Senhor. Senhor, nós não temos palavras para descrever este amor. Não temos palavras para descrever Teu Espírito Santo, como Ele ainda não desistiu de nós. Senhor, coloca em nosso coração este senso de reverência a Ele, de amor a Ele, de louvor a Ele, de gratidão a Ele, porque Ele não desistiu, Ele não parou a Tua obra no meio do caminho, Ele ainda vai terminar. Enquanto Cristo não for formado em nós, Ele não vai parar no meio do caminho. Glórias ao Teu Espírito Santo, glórias à obra do Teu Espírito Santo. Bendita a pessoa, exaltada a pessoa, saber que Ele está aqui, passeando entre nós, tendo toda a centralidade entre nós. Oh Espírito Santo, Tu és sempre bem-vindo, Tu és sempre bem-vindo, mesmo sendo um cavalheiro tão educado e gentil, fica conosco, permaneça conosco, esteja entre nós. Tu és livre aqui. Queremos desfrutar desta liberdade, porque é na Tua liberdade que nós temos ousadia de entrar no Santíssimo Lugar. Nos ajude a tocar o trono da graça do Pai. Nos ajude a desfrutar o Pai em abundância e em profundidade. Nos ajude, nos ajude. Prossiga o Teu trabalho, porque Tu és livre. Tu és livre em nossas vidas. Tu és livre em todas as nossas assembleias aqui representadas. Tu és livre, ó Espírito Santo. Faz Tua vontade. Glorifica Cristo Jesus. Magnifica o nome de Cristo Jesus em nossas vidas. Te louvamos. Te adoramos. Amém. Que Deus abençoe a todos.